Vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre aposentadoria. E se você tem mais de 30 anos e está vendo esse vídeo e não começou nada ainda, ele definitivamente é para você. Mas tem tempo ainda, tá? Fica tranquilo, ainda dá. É, Como é que eu quero fazer esse vídeo aqui hoje? Primeiro, INSS, a gente vai discutir sobre esse assunto e depois eu vou falar o que você vai fazer caso você ainda não tenha começado nada ou começou e está muito incipiente ali, muito no começo, tá bom? Então, se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Guilherme, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro com outros sócios, a gente tem mais de 300 clientes, mais de 100 milhões de reais sob gestão e basicamente aqui o que eu faço é fazer você sair dessa inércia aí, se você não começou a falar ainda de aposentadoria nem fazer nada, agora é hora. Eu vou começar aqui compartilhando com você esse documento. Então, vamos lá. Primeira coisa, INSS. Eu acho que isso daqui é algo que, sempre que eu faço reunião com o cliente, as pessoas falam assim: Ah, Guilherme, o INSS eu sei que é uma porcaria. Mas você sabe como funciona? Não. Então, vamos entender um pouco melhor aqui o que é isso? Primeira coisa, o INSS ele tem uma barreira que é interessante você entender, principalmente se você tem uma renda que ela é acima de R$ 8.157. Então, se você ganha R$ 10.000 por mês, 11, 12, 13, 15, 20, CLT, né? Claro. Você tem que entender que o máximo que você pode ter do INSS, esse valor foi atualizado agora em 2025, é 8.157. Então, se você ganha 10 ou mais que 8.157 no caso, a sua contribuição é para que você se aposente com 8.157, tá? Mais do que isso é jogado fora, né, do seu salário, é contribuído, mas não serve para você, serve para outras pessoas que estão aposentadas agora neste momento. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que entender é que do que você está contribuindo agora, você não necessariamente está contribuindo com. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma com que você vai entender, tá? Vamos imaginar que você ganha R$ 10.000 por mês, tá? Você só contribui com o teto, isso aqui você já entendeu, né? Então vamos pular ali para o segundo ponto. Ah, Só que o INSS ele vai pegar, na hora que você for se aposentar, ele não vai pegar o valor com que você está terminando a sua aposentadoria. Né? Ele não vai pegar o valor lá, o último salário que você está se aposentando. Ele vai pegar todo o histórico da sua contribuição. Então, se você começou a sua aposentadoria, a sua contribuição, desculpa, lá com R$ 2.000 por mês ou R$ 1.500 por mês, um salário mínimo, ele vai considerar esse valor na soma para tirar a média do quanto que você vai se aposentar, né? Então isso é um problema grande, né? Porque vai diminuir bastante a média do valor com que você vai se aposentar. E aí eu vou começar a te explicar aqui como que é feito o cálculo aí, né, do seu valor, né, de benefício, tá? Então, antes da reforma de 2019, o que acontecia? Os seus 20 piores anos eram tirados, né, da conta. Então, se você começou trabalhando lá atrás com um salário mínimo ou alguma coisa assim, esse valor era tirado, os 20 piores eram tirados, você ficava só com os melhores salários. Então você tinha um desemprego, eventualmente, uma renda baixa, beleza, tirava. Agora, depois da reforma, esses valores entram para dentro da conta e isso acaba prejudicando, né, bastante aí a sua média, tá? E aí, como que funciona na prática, né, essa conta? Entra toda a média que você já contribuiu, ali o seu salário, né, base ali de contribuição. O que vai acontecer nessa conta vai ser feita uma média. Em cima dessa média, você vai ter um coeficiente de 60% do valor dessa média. Esse valor ele vai aumentando, tipo 62, 64, 66, ou seja, vai aumentando 2% para homens acima de 20 anos de contribuição. Então, se você tem homem 20 anos, exatamente 20 anos de contribuição, é 60% da média total ali que você contribuiu, né, do salário base de contribuição. Se você, homem, tem 21 anos de contribuição, vamos simplificar aqui a conta, né? 21 anos de contribuição, o que vai acontecer? Você tem 62% da sua média, 2% a mais. Se você, homem, tem
30 anos de contribuição, você tem 10 anos a mais do que os 20 anos. Né? Então, 10 anos a mais vezes 2% por ano. Né? Então, você tem 80%. Né? 60 mais 20, você tem 80% da sua média de contribuição. Tá? Então, basicamente, vai aumentando a cada ano a mais que você contribui. Mulheres, começa em 15, né? Então reduz um pouquinho aí o tempo de contribuição. Ou seja, tem que trabalhar bastante, né? Tem que trabalhar até cansar aí para que você consiga ter um valor de contribuição que beire ali os 100%, tá? Para que você tenha uma ideia, para que você tenha 100% da média dos seus salários de contribuição, o homem teria que trabalhar 40 anos, né? Teria que ter um tempo de contribuição de 40 anos, e a mulher teria que ter um tempo de contribuição de 35 anos. E não pode passar do teto, né? Óbvio, aquele teto lá que a gente viu de 8.500 e pouco. Beleza, qual que é o problema aqui agora? Você já entendeu, né? O quanto você tem ali para receber, a média de contribuição e tudo mais, tá? E hoje tem um site, inclusive, lá do INSS que você pode conferir. Se você entrar lá no Meu INSS, puxar nas simulações, você até consegue, se você estiver próximo da sua aposentadoria, você consegue ter uma noção dos valores, tá? Que você tem para receber de INSS, simulação, né? Se você estiver longe de se aposentar, pelo menos você consegue ver quantos anos faltam para sua aposentadoria. Então isso é uma coisa interessante. Agora, eu vou até deixar na descrição, tá? Desse vídeo aqui o link do meu INSS lá para que você possa acessar e o caminho para que você possa ver isso. Agora, aqui que está o problema. Isso aqui também você já deve ter visto em algum lugar. Existe uma pirâmide etária no Brasil que vem se achatando, né? Ou seja, tem cada vez menos jovens contribuindo, menos jovens adultos contribuindo e cada vez mais idosos na nossa sociedade. Que bom, né? Isso, mas isso é um problema para o INSS. Então, para você ter uma ideia, em 1970 a gente tinha 13 trabalhadores por aposentado, hoje a gente tem 6 trabalhadores por aposentado, em 2050 a gente deve ter, segundo projeções do Globo, a gente deve ter 2 trabalhadores por aposentado. Na Câmara dos Deputados desse ano, 2025, a projeção para 2026 é que o INSS deve ter um déficit, ou seja, um prejuízo de 335 bilhões no ano que vem, ou seja, quase 2,5% do PIB de prejuízo. Né? O percentual é menor que o de 2025, em razão da reforma da Previdência. Né? Ou seja, em 2025 foi maior, né? 2026 deve ser um pouco menor. Ou seja, mesmo depois da reforma da Previdência, a gente continua tendo déficit. Ou seja, deve precisar de uma nova reforma aí no futuro, porque a nossa pirâmide continua achatando, continua a gente tendo mais idosos e menos gente contribuindo. Né? Hoje você contribui para pagar os idosos que estão aposentados. Tá? Quais são as soluções práticas, então, que a gente tem diante disso? Cara, basicamente o que a gente tem que fazer é fazer uma contribuição. Vou até tirar aqui para a gente não adiantar tópico, mas o que você precisa fazer é fazer a sua contribuição própria. Né? Não tem muito segredo aqui. Se você ficar esperando a previdência privada, a previdência social para resolver a sua vida na aposentadoria, isso, além de ser extremamente arriscado, não é muito prudente. Né? Não é muito prudente. Por quê? Porque você tem a grande chance, pelo que eu estou te falando aqui, de uma mudança de regra no meio do caminho. Porque hoje o que eu estou te falando é isso que eu comentei, a cada 20 anos, 15 anos, e vai aumentando 2%, é a média do seu salário de contribuição aí ao longo da sua vida. Antes tirava os piores anos, agora já não tira mais. Mas como é que vai ser daqui 10 anos? E como é que vai ser daqui 15 e 20? Será que essas regras não podem mudar ao longo do caminho? Eu não colocaria minha mão no fogo, né, por conta disso. Então, é interessante que você não fique esperando as coisas acontecerem e comece a fazer o seu próprio acúmulo privado. E aí que entram as soluções. Você pode simplesmente pegar o seu dinheiro, colocar
num tesouro direto, tesouro Selic, num CDB de um banco e começar a acumular capital, ou num imóvel e começar a acumular capital para isso? Pode, tá? Ou vários imóveis para ter renda de aluguel? Pode, tá? Também é um caminho. Mas existe hoje uma estrutura que é feita justamente para que você possa ter benefícios fiscais e sucessórios nesse acúmulo, que é justamente a previdência privada. Ela existe para isso. Você não precisa fazer todo o seu acúmulo por lá, acho que nem é tão inteligente isso, mas você pode fazer uma boa parte do seu acúmulo por lá. E eu vou te explicar o porquê que isso é interessante. Olha só, a previdência privada, comparando ela, por exemplo, com ação, tesouro direto e fundos tradicionais, você tem a vantagem, por exemplo, olhando para ações, de você não precisar ficar escolhendo os seus ativos, né, como nas ações, por exemplo, ficar esse acompanhamento constante. Você investe numa previdência privada, que nada mais é do que um fundo de investimento, e o fundo vai fazer as alocações para você e você não precisa esquentar a cabeça. Então, essa é a vantagem com relação às ações e nem precisar ficar tão preocupado assim com a volatilidade do mercado. Tesouro direto, vamos pensar que o tesouro ele é mais um investimento para quem quer baixa volatilidade, para quem quer ali o dinheiro mais a curto ou médio prazo, né? Não é para quem vai fazer um investimento de longo prazo, por exemplo, numa aposentadoria. Né? Então, talvez não seja um investimento mais indicado. O fundo tradicional, né, eu posso também investir num fundo tradicional, um fundo de investimento que o meu gerente me indica, o meu assessor de investimento me indica, que não é um fundo de previdência. Posso também fazer isso. Só que aqui eu vou estar deixando de lado uma série de benefícios que a previdência privada tem. Olha só, por exemplo, quando eu invisto numa previdência privada, eu tenho um benefício que é o benefício da dedução fiscal, caso eu faça uma PGBL e eu tenha a minha declaração de imposto na modalidade completa. Então, quem faz a declaração na modalidade completa é aquela pessoa que coloca lá o plano de saúde que ela paga, aquela pessoa que faz consultas e declara também por lá. Normalmente essa pessoa tem gastos com saúde que são é, mais altos, tá? Mas não só isso, você pode pôr doação também lá dentro da sua dedução, gastos com educação, né? Uma faculdade, uma escola dos filhos. Então, tudo isso acaba entrando também dentro da dedução e, além disso, você pode colocar até 12% da sua renda tributável como também uma dedução de PGBL. Então, isso ajuda com que você aumente a restituição que você recebe na sua previdência privada, da sua previdência privada, e você, o que faz com esse dinheiro da restituição? Reinveste na previdência. Então, é como se você usasse o dinheiro do próprio governo para reinvestir na sua previdência. Isso você tem um acúmulo maior lá dentro. Vantagem também outra, come cotas, né? Os fundos tradicionais, que seria uma possibilidade, né, um contraponto aí para a previdência privada, eles têm come cotas. O que é o come cotas, caso você não saiba? Todo final de maio e final de novembro, o seu fundo de investimento que está no banco, que está na corretora, seja onde for, ele tem ali uma antecipação do imposto de renda que seria devido lá no resgate só, né? Então, se você olhar lá no seu banco, na sua corretora, você vai conseguir ver que tem lá uma redução do valor que você tem no fundo de investimento todo final de maio e todo final de novembro. Na previdência privada isso não acontece porque justamente ele é um instrumento de longuíssimo prazo. Então, vantagem também para a previdência privada aqui porque você consegue acumular mais dinheiro, né? Você não fica tendo aquela comidinha no capital. Sucessão também descomplica, né? Olha que interessante. Tem muitos clientes que eu atendo que a maior a estrutura sucessória que eles têm não é nem um seguro de vida, não é nem mesmo uma holding, não é uma doação que é feita, é uma bela de uma previdência privada que caso aconteça alguma coisa com eles, todo o dinheiro que está dentro da previdência privada, ela vai direto para a mão dos herdeiros. Então esse dinheiro não entra em inventário, por exemplo, né, que é todo aquele processo burocrático que acontece na morte de alguém. Então isso é uma baita vantagem que você tem investindo numa previdência privada, que é garantir que o dinheiro que você tem vá direto para a mão da pessoa que você ama, ali sua esposa, seus filhos, sem passar por nenhum tipo de burocracia, imposto, advogado e etc. Tá?
Agora você pode me perguntar o seguinte, como é que você escolhe uma previdência privada, né? Que também é uma dificuldade, tá? Pontos aqui que dá pra gente elencar. Primeira coisa, seguradora, né? Você vai ter que fazer isso através de uma seguradora. E aí, seguradora, você tem seguradora da XP, você tem Itaú, você tem a dos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Você tem outras seguradoras que são mais independentes ali, por exemplo, a Icatu, Sul-América, enfim. Você tem várias seguradoras que são muito grandes hoje no Brasil que você pode escolher. Então, escolha essas, tá? A princípio, ao invés de escolher uma seguradora muito pequena, tá? Então, o ideal, grandes seguradoras com solidez financeira, histórico de atendimento, devem resolver aí ah, esse problema, né, desse tipo de escolha. Segundo, você vai ter que escolher a gestora. Até dentro da seguradora, você vai ter uma gestora que vai cuidar desse capital. Pode ser a própria gestora da seguradora. Então, às vezes, o Itaú tem lá a gestora do Itaú, que cuida desse fundo de previdência. Pode ser uma opção, mas você também tem gestoras independentes que fazem esse serviço. E aí cabe a você também analisar a performance, a equipe, a filosofia de investimento, ver se está adequado ali com o que você acredita. Ativos do fundo. Então, eu escolhi a seguradora, escolhi a gestora, agora eu vou ver o que esse fundo investe no final das contas, porque eu posso ter uma previdência de renda fixa, que vai ficar ali em algo bem mais conservador, eu posso ter uma previdência que vai ser mais arrojada, ações, um pouquinho de investimento estrangeiro, mais multimercado, né, que vai ter investimento em commodity, em ouro, em ativos internacionais, enfim, eu posso ter diversos tipos de ativos ali dentro dessa previdência. Então eu preciso entender no que eu quero investir, tá? Então quais ativos compõem isso? Isso vai estar meio atrelado ao seu perfil de risco também, tá? Então entenda no que você quer investir também. Taxas de administração. Quanto que eu estou pagando de taxa de administração nessa previdência? Se for uma coisa muito alta, aí complica um pouco, né? Também taxa de performance acaba influenciando também. A ideia é quanto menor, melhor, tá? Quanto menor, melhor. Você vai comparar ali duas, três, quatro opções. De repente, você vai comparar também. Se você está em dúvida entre duas, três, você vai olhar que tem a menor taxa de administração e performance. Com certeza, vai ser a melhor opção. E o modelo de tributação. Claro, se você tem aí uma declaração de imposto completo, você vai para o PGBL, P de pato. Se você tem uma declaração simplificada, você vai no V de vida, VGBL, para que você. Que aí você não vai ter a declaração completa, você não vai fazer dedução do seu imposto e vai ser melhor, porque tem uma diferença ali. Quando você vai resgatar esse dinheiro, você vai usufruir dele, você não vai ter a questão de pagar mais imposto. A PGBL você paga mais imposto quando você vai usar esse dinheiro lá na frente. Então, você vai usar a VGBL caso você tenha uma declaração simplificada, tá? Enfim, deixa eu voltar para mim aqui agora, porque se você tem alguma dúvida a mais aqui do que eu te expliquei, de repente você olhou aqui e falou, nossa, Guilherme, esse ponto aqui para mim, eu estou tentando escolher uma previdência e ainda não entendi. Põe no comentário, tá? Que aí eu te ajudo aqui em algum ponto que eu souber. Combinado? Outro ponto, vou deixar aqui no link abaixo o meu contato para que você possa falar com a gente, deixar os seus dados e a gente aqui na Ballast entre em contato com você, caso você queira montar um plano de aposentadoria para sua vida e também para sua família. Se você gostou muito desse vídeo, deixa o seu like, que tem mais gente que pode estar procurando por esse assunto e você vai ajudar ele a chegar a mais gente. Se inscreve no canal, porque com certeza eu vou fazer mais análises desse tipo por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.